Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de Física. Galera, é o seguinte, estamos gravando eletrostática aula número 7, campo elétrico uniforme 1, tá? Porque depois vai ter outra aula de campo elétrico uniforme, quando eu estiver discutindo com vocês o conceito de potencial elétricos da superfície equipotencial. Então lá vai ter uma outra aula de campo elétrico uniforme, tá bom? Bom, campo elétrico uniforme, galera, o que é isso, Boaro? O que é isso? Gente, tranquilo. Na aula número 5 eu falei para você de campo elétrico. Campo elétrico, qual era o conceito mesmo? Eu tenho uma carga. Essa carga fixa, essa carga fonte, ela modifica o espaço em torno dela, de maneira que se eu pego uma carga de prova, não é? Eu usava a tampinha do meu canetão, cadê? Tá aqui, perdi, achei. Ó, tem uma carga fixa. Se eu coloco uma carga de prova aqui perto e surge sobre ela uma força, é porque essa região do campo existe um campo elétrico. Lembra? Essa região do espaço existe um campo elétrico. Lembra? Campo elétrico é esse conceito. Só que agora eu vou considerar o campo elétrico uniforme dentro de uma região. Porque quando eu pego uma carga como essa, fixa, fonte, que é pontiforme, o campo elétrico ele vai diminuindo conforme eu me afasto da carga. Lembra? O campo elétrico varia com a distância ao quadrado. Agora eu quero estudar uma região em que o campo elétrico seja uniforme nessa região. Essa é a ideia. Uma forma de fazermos isso é trabalhar com placas. Ó, galera, você vai encontrar vários, dezenas, centenas de milhares de exercícios que envolvendo isso aqui. Isso aqui é muito, muito importante, tá bom? Depois, na sequência, eu vou falar para você, quando eu coloco cargas nessa região de campo, vai surgir uma força sobre ela. Como é que eu estudo isso? Como é que nós analisamos isso? Tá? O outro quadro eu vou estudar isso com você. Agora eu vou explicar para você como é que é o campo elétrico uniforme, como é que eu construo uma região de campo elétrico uniforme. Então, gente, ó, uma maneira de você encontrar uma região de campo elétrico uniforme é você usar duas placas como essas, duas placas paralelas muito grandes. Nós desprezamos, gente, chamados efeitos de bordas, né? Nós desprezamos o que acontece aqui próximo da extremidade, tá bom? E analisamos essa região aqui, o meião dela. Nessa região, o campo elétrico em qualquer ponto, meus queridos, tem o mesmo valor. Então, se eu venho nesse ponto aqui, eu tenho um certo valor de campo elétrico. Se eu vier aqui, eu tenho um valor de campo elétrico. Se eu vier aqui, eu tenho o mesmo valor de campo elétrico para qualquer ponto. Por isso, chamado de região de campo elétrico uniforme. Entendeu? O campo elétrico vai ser o mesmo, o campo elétrico vai ser o mesmo em toda essa região. Então, para você ter um entendimento bacana disso aqui, como é que eu construo isso, eu vou falar desses conceitos aqui, tá? Ensino médio pré-vestibular é menos cobrado, tá? Quase nunca é cobrado, na verdade. Só nos primeiros anos da faculdade que você tem que saber isso aqui para responder as questões lá. Vamos lá. Densidade superficial. Gente, densidade superficial é muito fácil. Imagine que eu tenho uma placa, uma superfície qualquer, em que eu coloco cargas nela. Se eu quero saber qual é a densidade superficial de cargas aqui, eu pego o total de cargas e divido pela área em que essas cargas são distribuídas. Densidade superficial, esse sigma aqui, né? Densidade superficial é igual à carga que está acumulada no corpo dividido pelo valor da área. Densidade superficial é a carga pela área. Tudo bem? Muito bem. Fácil, né, gente? Fácil. Densidade de árvores, você conta a quantidade de árvores e divide pela área que essas árvores são plantadas. Densidade de árvores que você vai ter lá, vai ser árvores por metro quadrado, não é assim que você faz? Densidade de pessoas, você conta o número de pessoas e vê a área que eles estão ocupando, não é assim que você faz? Densidade de carga, você pega a carga e divide pela área. Vai dar em coulomb por metro quadrado no sistema nacional. Tranquilo. Muito bem. Gente, é possível demonstrar, isso em cálculo de nível superior também, é possível demonstrar que o campo elétrico que é gerado por uma placa infinita e uniformemente distribuída a carga nela é dada por essa expressão aqui, gente, ó. O campo elétrico, meu querido, minha querida, é dado por meio da densidade dividido pela permissividade. Lembra desse epsilon? Isso eu apresentei para você lá na aula de força, na aula número 4 de força. Eu mostrei para você que o K, que é aquele 9 vezes 10 a nona, na verdade ele é 1 sobre 4 π epsilon, que é esse cara aqui, né? Então, olha só, imaginemos que eu tenho uma placa com uma distribuição de cargas uniforme e imersa num meio cuja permissividade elétrica vale o epsilon, eu posso demonstrar para você que o E, que é o campo elétrico numa dada proximidade aqui, na verdade não importa a distância, porque ela é uniformemente distribuída a carga e ela é infinita, o campo elétrico é dado por essa expressão aqui, tá certo? Então é meio
de sigma sobre o epsilon, meio de sigma sobre o epsilon. E agora, quando eu tenho as duas placas, se eu quero determinar qual é o campo na região interior das placas, qual é o campo aqui dentro, o campo elétrico resultante vai ser sigma por epsilon. Gente, sigma por epsilon. Boa, mas por quê? Aqui você falou que era meio de sigma por epsilon. Sim, meio quando eu tenho uma placa, né? Aqui para eu ter essa região com essa configuração, tem que ter duas placas, entendeu? Então é meio para uma. Se eu tenho duas, aqui na região central, ó, aqui na região central, vai ser 2 vezes isso, 2 vezes meio, ou seja, 1 sigma por epsilon. Então essa região aqui é assim que funciona. Tá bom, meus queridos? Tranquilo, tranquilo. O que você tem que guardar disso? Campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme, o campo elétrico em todos os pontos assume o mesmo valor. E aí vale a definição de campo, Boaro? Campo que eu estudava lá atrás, na outra aula, campo elétrico era força pela carga. Isso sim, ó. Isso aqui é muito importante, isso aqui você usa muito, tá? Eu estou sendo sincero com você. Isso você usa muito menos. Isso aqui muito menos. Isso aqui você usa muito. Então, vale essa relação, Boaro? Vale. Então, se eu pegar uma carga, colocar uma carga aqui, Boaro, se essa carga tiver uma certa massa M, nós somos capazes de encontrar força sobre ela? Nós somos capazes de encontrar qual é a aceleração que ela vai ter? Sim, isso mesmo. E é isso que nós vamos fazer agora no próximo quadro. Tá bom? Vamos lá? Então, agora vamos analisar cargas que estão sujeitas à força elétrica quando elas estão inseridas numa região de campo elétrico uniforme. Galera, isso aqui é muito importante para vocês, tá bom? Então, ó, vamos analisar com bastante cuidado. Então, por exemplo, tem uma placa positiva, uma placa negativa, e eu pego uma partícula positiva, tá? Carregada positivamente, um próton, por exemplo, coloco aqui, solto. O que vai acontecer? Ora, ele vai estar sujeito à ação de uma força elétrica, né, gente? Claro. Se o campo elétrico está orientado da nossa esquerda para a direita, é porque essa região é positiva e essa região é negativa, certo? Então ele vai ser acelerado para a placa negativa. Tuc! Tende a vir bater aqui. Então peraí, Boaro. Vale a relação? O campo é a força pela carga? Sim, gente, isso vale sempre. Essa relação aqui vale sempre. Se você for capaz de calcular a força, essa relação aqui vale sempre. Posso passar a carga para lá multiplicando? Posso. Então vai ficar a força é a carga vezes o campo. Ok, Boaro? Ok. Aqui eu quero fazer uma pergunta para você, meu querido aluno, que eu gosto de fazer em sala de aula. Gente, eu posso, pergunto, para calcular essa força, eu posso usar essa expressão aqui, ó. Força elétrica é igual a K, Qzinho, pela distância ao quadrado? Posso usar essa expressão para o cálculo dessa força aqui? Não, galera, não. Por quê, Boaro? Peraí, não entendi. Por quê? Gente, isso aqui que você estudou lá na aula número 4 comigo, na aula número 4, lei de Coulomb, vale para cargas pontiformes. Gente, esse carinha pode até ser uma carga pontiforme, só que isso aqui não é uma carga pontiforme, tá certo? Isso aqui não é uma carga pontiforme, então você não pode calcular. Vale apenas para cargas pontiformes, tá? Qzinho por d ao quadrado vale para cargas pontiformes. Lembre-se, pense sempre na relação geral, na definição de campo, que é a força pela carga. O campo é a força pela carga, tá bom? Passa a carga multiplicando. Então a força elétrica, vou pôr o subíndice aqui, ó, EL de elétrica, é a carga vezes o campo. Tá bom, meus queridos? Muito bem, ó. Bom, então, gente, você tem várias situações, tá? Você pode supor, por exemplo, que a força elétrica seja igual à força resultante nesse caso. Isso é muito comum ser cobrado de você. Imagina assim, ó, essa força elétrica vale 1000 newtons, por exemplo. E a força peso dela, nesse caso aqui, por exemplo, possa valer 0,00001 newton. Cara, olha a diferença. Uma força elétrica valendo 1000 newtons e a outra valendo 0,00001, nem sei quanto zero eu falei, 0,1 newton, a diferença entre elas é muito grande. Então é muito comum, meu querido, nos exercícios, ele falar para você, despreze as ações gravitacionais. É muito comum, muito comum. Peraí, se eu posso desprezar as ações gravitacionais,
e a força elétrica é a única força que age sobre aquela partícula de carga Q e de massa M, então vale a relação, ó. Caso a força elétrica seja a força resultante, ora, segundo a lei de Newton, que vale por toda a eternidade, como eu brinquei com vocês, segundo a lei de Newton, vale por toda a eternidade, força resultante é a massa vezes a aceleração, certo? Certo. Mas a força elétrica é a carga vezes o campo, certo? Certo. Ah, mas se eu estou desprezando tudo, então a força elétrica é a força resultante. Então vale a expressão massa vezes aceleração é a carga vezes o campo. Tá? Gente, isso aqui aparece, muito para você, muito mesmo. Por isso que eu estou reforçando tanto na aula, para você entender com bastante cuidado, tenha muita atenção. É muito comum ele pedir para você qual é a aceleração da partícula, tá? Pega uma partícula de carga aqui, coloca uma região de campo e solta. Qual é a aceleração da partícula? Ora, basta você isolar. A aceleração é a carga vezes o campo pela massa, tá? Ó, carga vezes o campo pela massa. É muito comum aparecer assim. Mas aparece também, em muitas ocasiões, situações em que a massa é tamanha que a força-peso não é desprezível frente à força elétrica. Não é. E nesses casos, como é que se trabalha? Bom, vamos ver aqui uma situação. Imaginemos que eu tenha duas placas, tá bom, meus queridos? Duas placas. Então existe um campo elétrico uniforme ali, ok? Fala para mim, me ajuda. Para onde é o campo elétrico, galera? O campo elétrico aponta para onde? Para cima ou para baixo? Lembre-se, o campo elétrico ele aponta para fora da carga positiva e aponta para dentro da carga negativa, não é isso? Para fora da carga positiva e para dentro da carga negativa. Então o campo elétrico ele está orientado para cima aqui nesse meu exemplo. Ó. O campo elétrico E está orientado, ele é vertical e aponta para cima. Muito bem. Então, então vamos representar quais são as forças que agem sobre essa partícula? Quais são as forças que agem sobre a partícula, galera? Bom, força elétrica com força-peso. Então, eu estou considerando que a força-peso, nesse caso, não é desprezível. Então, se tem a força-peso, vou indicá-la aqui para baixo. Ó. Força-peso. Horas. Força-peso para baixo, beleza. Esse objeto tem carguinha Q e massa M, beleza. Mas eu tenho uma força elétrica para cima, né, gente? Ele tende a cair na placa positiva, mas a placa positiva vai repelir esse cara para cima? Claro! Ah, então, bora! Existe uma força elétrica para cima? Claro que existe uma força elétrica para cima, ó. Existe uma força elétrica aqui para cima. Então, gente, ó, olha que interessante. A força-peso para baixo, a força elétrica para cima. Ah, Boaro, uma cancela a outra. Cuidado, hein, gente? Não necessariamente. Em muitos casos sim, mas não necessariamente. Tá bom? Inclusive, no exercício de aplicação da aula de hoje, eu vou fazer um exercício referente ao experimento de Robert Millikan, que usou para determinar a carga do elétron, tá? A carga elementar, e discute exatamente isso aqui, tá? No exercício de aplicação da aula de hoje. É possível que esse anule esse? É possível, mas não necessariamente. Veja só, o peso é a massa vezes a gravidade, certo? E a força elétrica é a carga vezes o campo, certo? Tá, tudo bem, até aí tudo bem. Então, meu querido, veja só. Se a força elétrica for maior que a força peso, ele vai subir ganhando velocidade, ok? Se a força peso for maior que a força elétrica, ele vai cair ganhando velocidade, não é? Note, para esses casos, de maneira geral, a força resultante vai ser o quê? Força resultante é a massa vezes a aceleração, certo? Certo. A força resultante você tira como a soma vetorial das duas forças, do peso e da força elétrica. Tá? Soma vetorial, cuidado, hein? Nesse caso, soma vetorial é subtrair o maior, você pega, tira o menor, tá certo? Tudo bem, meus queridos? Muito bem. Gente, então eu vou fazer o que agora? Eu vou apagar esse quadro aqui para passar para você situações em que eu lanço, tá? Partículas carregadas em região de campo, para a gente estudar com mais detalhes um pouco. Mas antes, ó, fazer um pedido para você. Por favor, se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, compartilhe os meus vídeos, favorite os meus vídeos, dá uma força para mim, dá joinha nos vídeos. Isso me ajuda muito, galera. Muito, muito, muito mesmo. Ajude a levar esse ensino de qualidade totalmente gratuito para todo mundo. Você pode ver que eu faço tudo com bastante detalhes.
eu faço as gravações com bastante detalhes, eu espero momentos que não tem ninguém na sala de aula, eu peço para a irmã, eu gravo numa igreja católica, numa escola católica, né? A igreja que é do lado, que eles me cedem um espaço, então eu faço todo o trabalho detalhado para dar uma força para você, tá bom? Então dê ao projeto do Boaro o retorno que você puder dar, tá bom, meu querido? Então vamos lá, ó, vamos lá. Cargas sujeitas a campo elétrico uniforme, vamos pensar em lançamentos. Então olha só, eu peguei uma partícula, por exemplo, negativa, lancei numa região de campo elétrico uniforme, tá bom? O que vai acontecer, Boaro? Gente, vamos chamar essa direção aqui, ó, de Y, e essa direção aqui de X, como é o padrão que nós fazemos, né? Então, ó, eu vou fazer um eixo aqui, ó, vertical, na figura, chamaremos de Y. E esse eixo aqui do lançamento, chamaremos de eixo X. Só para que fique mais claro para você, a análise que eu vou fazer do deslocamento dessa partícula aqui, tá bom? Bom, então é o seguinte, se eu jogo ela aqui, galera, ela tem velocidade aqui, analisando a força elétrica, o que vai acontecer? Vai surgir uma força elétrica de baixo para cima aqui, ó, na direção do eixo Y, que ela tende a cair nessa placa, não é? Mas ela tem velocidade, né, gente? Então, com certeza, quando eu coloco essa partícula aqui, ela cai na placa positiva? Não, não. Se eu jogar com uma velocidade muito grande, gente, ela vem muito para cá, ó, zoom, e ela sofre um deslocamento no eixo Y, às vezes pequeno, entendeu? Se eu jogar com uma velocidade muito pequena, ela com certeza bate lá, porque ela faz assim, ó, e bate lá na placa. Então, vou fazer uma análise geral aqui, ó. Então, vamos pensar o seguinte. Bom, primeiro, vai ter força? Claro. O campo elétrico, olha aqui, meu querido, o campo elétrico aponta para baixo. Por quê, Boaro? Não, essa altura do campeonato, meu, você já está super craque, não é? Placa positiva lá em cima, placa negativa aqui embaixo. O campo elétrico é para fora da placa positiva e para dentro da placa negativa. Então, o campo elétrico aponta para baixo, beleza? Muito bem, então a força que vai surgir nesse cara é para cima. Lembra, gente? A força elétrica que surge numa partícula, ela tem um sentido contrário ao do campo se ela for negativa, né? Isso é uma consequência daquilo tudo que eu já discuti com você. A força elétrica ela vai ser para cima se o campo é para baixo, se essa carga é negativa. Se eu lançasse aqui uma carga positiva, o que ia acontecer? Se o campo é para baixo, a força elétrica também seria para baixo. Lembra? Partícula negativa numa região de campo, força e campo, sentidos opostos. Partícula positiva lançada numa região de campo, força e campo, mesmo sentido. Certo? Bom, então vamos lá, ó. Esse cara então tende a cair para lá. Vamos pensar? Gente, nisso que eu chamei de eixo X, não tem força. Eu posso até ter, nesse caso, uma força gravitacional, que seria uma força aqui para baixo. Mas eu vou desprezar a ação gravitacional só para simplificar nosso entendimento no primeiro momento, mas você pode expandir depois o entendimento pensando o seguinte: se eu tenho peso aqui para baixo, então a resultante vai ser quem? Vai ser a força elétrica menos o peso, se a força elétrica for maior, vai ser o peso menos a força elétrica, se o peso for maior, tudo bem? Nesse momento, deixemos de lado a força-peso para simplificar o entendimento. Vamos lá, ó. Então, na direção X, foi lançado para cá. Na direção X, o que eu tenho, meus queridos? Na direção X eu não tenho força. Se eu não tenho força, meus queridos, a força resultante na direção X é zero. Então, a aceleração no eixo X é zero. Opa, então a velocidade é constante, não é? Isso mesmo. Se a velocidade é constante, meus queridos, eu tenho apenas uma equação para estudar o movimento. Lembra? Se a velocidade é constante, eu tenho apenas uma equação, que é o sorvete. S igual a S0 mais VT. É muito comum se escrever em função das letras que ele te dá para esse movimento. Por exemplo, X é igual a 0 mais V vezes T, por exemplo, tá? É muito comum se escrever coisas assim, ó. X, S0 é 0, chamemos de 0 ponto de partida. O V seria um Vx vezes o T, tá? Por exemplo. Gente, é o sorvete escrito de outro jeito, tudo bem? Muito bem, galera, sabendo que esse V é esse V aqui, ok? E no eixo Y, Boaro, e nesse eixo Y aqui, ó, cara, cuidado, hein? Nesse eixo Y, eu tenho aceleração.
Ah, então peraí. Então a força resultante em Y vai ser igual à força elétrica, tá? Na situação que eu estou desprezando a ação gravitacional. Ah, então agora eu tenho aceleração, que eu mostrei para você agora há pouco, né? Você lembra como a gente determinou a aceleração? Se a força elétrica é a força resultante, então massa vezes aceleração no eixo Y é igual a carga vezes o campo elétrico, não é isso? Então a aceleração, meu querido, no eixo Y é a carga vezes o campo dividido pela massa. Não foi o que eu demonstrei para você agora há pouco? Eu só inseri um subíndice Y aqui, porque nós estamos fazendo o lançamento, nós estamos considerando o eixo X também, tá bom? Ah, então, galera, valem as equações do movimento uniformemente variado. Gente, se no eixo Y eu tenho aceleração, se no eixo Y eu tenho aceleração, então valem as equações do movimento uniformemente variado. E quais são elas? Voat, sorvetão, Torricelli, é isso aí. Então, ó, V é igual a V0 mais A vezes T. Sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Tá certo? Gente, fique atento, tá? Esse V, meu querido, não é esse V aqui, por favor, cuidado. Por isso que a gente tem que pôr os subíndices aqui, ó. É o V na direção Y, aqui é o V0Y, aqui é a aceleração Y, que é esse cara aqui, ó. Tá bom? O S na direção Y, simplesmente Y, né? Aqui é o VY, aqui é o AY, aqui é o VY, aqui é o V0Y, aqui é a aceleração Y. O ΔS em Y é o próprio ΔY aqui. Entendeu? Cara, se você tem dúvidas de trabalhar isso aqui em lançamento disso aqui, a minha sugestão é que você vá lá na playlist de cinemática, que eu já gravei, já está postado no meu canal. Na playlist de cinemática, se eu não me engano, é aulas 24 e 25, são as últimas aulas, tá? De cinemática, lá está em detalhes. Eu fiz toda essa discussão lá com você, só que lá eu usava, ao invés de força elétrica, eu usava força-peso apenas. Mas está tudo discutido lá com você, tá? Lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Por quê? Meu querido, aqui, ó, eu fiz um lançamento horizontal, certo? Só que eu posso fazer um lançamento oblíquo também, né? Ele pode cobrar de você nas questões, nas provas, lançamentos oblíquos também. No vídeo de menu dessa aula, eu vou fazer outros exercícios assim que eu puder, né? Meu trabalho é muito intenso, eu faço muita coisa. Então, assim que der para eu voltar para gravar exercício para vocês, eu vou fazer bastante exercício sobre essas coisas aqui para você entender direitinho, tá bom? Tudo bem, meus queridos? Então é isso, vamos fazer um exercício de aplicação? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, o que o exercício nos diz? A quantização da carga elétrica foi observada por Millikan em 1909. Nas suas experiências, Robert Millikan, né, o Millikan, mantinha pequenas gotas de óleo eletrizado em equilíbrio vertical entre duas placas paralelas também eletrizadas, como mostra a figura abaixo. Para conseguir isso, ele regulava a diferença de potencial entre essas placas, alterando, consequentemente, a intensidade do campo elétrico entre elas, de modo a equilibrar a força da gravidade. Entendeu, galera? Ele ficava alterando as cargas acumuladas nas placas e com isso ele conseguia fazer as gotinhas de óleo ficarem equilibradas lá, ó. Então, placa eletricamente carregada, uma gota de óleo, placa eletricamente carregada. Nós não sabemos os sinais das placas porque ele vai nos perguntar, tá legal? Suponha que em uma de suas medidas a gota tivesse um peso de 2,4 vezes 10 a menos 13 newtons, ó, bem pequenininho. E uma carga elétrica positiva de 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ó, muito pouquinho também, né? Desconsiderando os efeitos do ar existente entre as placas, qual deveria ser a intensidade e o sentido do campo elétrico entre elas para que a gota ficasse em equilíbrio vertical? Opa, como é que é, Boaro? Espera aí, desconsiderando o efeito do ar existente entre as placas, qual deveria ser a intensidade do campo e o sentido do campo entre as placas, entre elas, para que a gota ficasse em equilíbrio na vertical, tá legal? Essa questão caiu na PUC do Rio Grande do Sul. Vamos fazer? Volta aqui para a lousa, ó. Eu tenho uma gota de óleo aqui, duas placas. Nós não sabemos as cargas aqui, mas nós sabemos que a carga da gota é positiva e vale 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ele falou para nós isso no texto.
Bom, eu não sei a carga das placas, mas peraí. Eu sei que a força-peso, gente, age para baixo sempre, certo? Então, o peso, que vale 2,4 vezes 10 a menos 13, porque ele falou para nós no texto também, necessariamente é vertical para baixo. Então, peraí, então faça o peso primeiro, né, Bora? Claro, né, gente? Vamos fazer primeiro o peso, ó. Com certeza o peso tá aqui, cara. Ó, o peso tá aqui. Beleza? Muito bem. Gente, a força-peso está para baixo. Para que ela fique em equilíbrio, claro que a força elétrica tem que ser para cima. Se a força-peso, que é para baixo sempre, e a força elétrica fosse para baixo também, as duas juntas, esse negócio cairia, né, meu? Então, para ficar em equilíbrio, tem que ter uma força elétrica para cima aqui, galera. Que no experimento dele, ela ficou em repouso para ele poder fazer essas observações. Então, ó, olha só, galera. Então, em módulo, a força peso e a força elétrica são iguais. É isso aí, galera. E como é que você calcula mesmo, Boaró? A força elétrica. A força peso ele me deu, é a massa vezes a gravidade, mas ele já deu. E a força elétrica? A força elétrica é a carga vezes o campo. Então, peraí. Então, a força elétrica é igual a carga vezes o campo, sim ou não? Força elétrica é a carga vezes o campo. Então, galera, vamos igualar essas duas coisas. Ora, então o peso, que é a massa vezes a gravidade, é verdade, mas nesse caso nós já temos o valor, vai ser igual a carga vezes o campo. Eu tenho o valor do peso? Tenho. Eu tenho o valor da carga? Tenho. Eu tenho o valor do campo? Não, né, meu? É o que ele quer. Então vamos fazer a conta, ó. 2,4 vezes 10. 2,4 vezes 10 a menos 13 é igual a carga 4,8 vezes 10 a menos 19 vezes o campo. Tá bom? Então, galera, vamos lá. Passa dividindo. O campo elétrico vai ser 2,4 por 4,8 vezes 10 a menos 13 com 10 a menos 19 aqui, né? Claro. Então, ó, simplifica. Aqui fica um 2, né? 2 vezes 2,4 é 4,8. Então, aqui ficou um meio, né? 10 a menos 19, você pode passar ali para cima, ele fica 10 a 19 positivo. 13 com 19, certo? 13 com 19 é 6. Então, vai ficar um 10 a sexta aqui positivo. Meio vezes 10 a sexta, 0,5 vezes 10 a sexta é o mesmo que 5 vezes 10 a quinta. Ok? 0,5 vezes 10... Vou fazer direto, né? 0,5 vezes 10 a sexta é o mesmo que 5 vezes 10 a quinta. 5 vezes 10 a quinta. O que? Unidade de campo. Newton por Coulomb ou Volt por metro, tá? Newton por Coulomb ou Volt por metro, como eu vou apresentar para você nas próximas aulas. Deixa eu ver em que unidade que ele deu ali nas alternativas, em Newton por Coulomb mesmo. Mas ele quer saber também para onde é o campo, né? 5 vezes 10 a quinta, newtons por Coulomb, tem mais de uma ali como resposta e tal. O que você tem que fazer? Você tem que saber agora para onde que é, se o campo é para cima ou se o campo é para baixo. Mas, gente, veja só. Ele me disse que esse cara é positivo. Eu vou até fazer um sinal de mais aqui. Ó. Vou apagar a bolinha toda que eu fiz. Fazer um sinal de mais aqui. Ele falou que a carga é positiva. Então, se a carga é positiva, para que ela fique em equilíbrio, a força elétrica sendo para cima, gente, horas, ó. Você concorda comigo que a placa positiva tem que ser embaixo, vai repelir, a placa negativa tem que ser em cima, vai atrair. Então, o campo elétrico aponta para onde? Para cima ou para baixo, meu querido? Para cima ou para baixo? Para cima, é isso aí. Por quê, galera? Por que para cima? Tá? Por que para cima? Horas. Porque ele sai da placa positiva e chega na placa negativa, não é assim? Carga positiva, campo para fora. Carga negativa, campo para dentro. Tá coerente, não tá? Tá coerente, galera. Então é isso aí, tá? Resposta é a letra A. Resposta é a letra A, isso, né? Tô olhando ali, meu computador. Resposta é a letra A. Gente, ó, eletrostática não é fácil.
mas você consegue entender, faça passo a passo o seu estudo detalhado, passo a passo, você vai avançando, tá bom? Então, ó, confie em você, tenha fé, perseverança, tenha foco, tá? Tenha perseverança, essa é a grande questão, principalmente para quem está prestando concurso público muito concorrido, quem está querendo vestibular muito concorrido, você tem que ter foco, velho, você tem que ter foco, não, é isso que eu quero, planejou, pensou, tenha fé, vai, faça passo a passo, vai conquistando, que tudo dá certo no final, tá bom? Gente, então é isso, no final do vídeo eu sempre deixo 2 links, um link para o primeiro vídeo da playlist, eu coloco também naqueles cards, aquelezinho que aparece em cima, você clica, ele aparece, tá? Para a primeira aula e para um vídeo de menu que eu gravo. Às vezes demora um pouquinho para eu postar, porque eu trabalho, faço tudo sozinho, com calma, vou fazendo. Então, às vezes demora um pouquinho para eu conseguir postar o vídeo de menu e colocar os exercícios resolvidos lá. Mas assim que eu vou conseguindo fazer, aparece lá para você, tá bom? É isso aí, galera. Então, ó, muito obrigado pela força. E no meu canal tem todas as questões de todas as lições do Enem totalmente grátis para você, tá bom? Muito obrigado. Tudo de bom pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu!